A gente vai responder agora uma ótima questão do Enem 2018 que vai ajudar você aí no seu estudo preparatório para a prova do Enem, beleza? Eu me chamo Patrick Gomes e é um prazer ter você comigo aqui no canal Biolodúvidas. Então vamos lá. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamam a atenção para o número de genes, olha só, genes, esse nome aqui é importante, que compõe esse código genético. E que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. O próprio texto inspirador já diz que o conceito do aluno está equivocado. Cientificamente, esse conceito é definido como? Cara, literalmente tu vê o conceito de gene em genética e você de repente está estudando aí azão azinho, cruzamento genético, isso, e isso não cai em prova. E esse conceito aqui é um conceito de genética, ou seja, essa questão aqui é de genética. Então, quais são alguns pré-requisitos para você poder matar bem essa questão? A primeira delas é você saber o que de fato é o DNA. O DNA é a molécula mestre, é a molécula informacional. É ela que possui todas as informações para a produção de proteínas específicas do corpo daquele organismo. E essas informações estão agrupadas no que nós chamamos de genes. Ou seja, existem centenas de genes no nosso DNA. Quando eu falo do nosso DNA, no DNA humano, por exemplo. E cada gene codifica informações específicas para a produção de proteínas. Sem o gene ou sem o conjunto de genes, é bem provável que você tenha problemas em produzir uma proteína. Existem várias doenças aí que são doenças genéticas, ou seja, doenças ligadas à questão de gene, ou da sua ausência, ou da sua desativação, ou até mesmo da sua mutação. O que seria uma mutação? Seria uma modificação nesses genes. Então, o DNA é essa molécula maravilhosa que você vê aqui, que tem esses segmentos, que são genes. Patrick, tem genes no DNA inteiro? Não, tem segmentos de DNA que não codificam proteínas, tá? E esse gene que você encontra ele na molécula DNA, esse DNA que você conhece, essa dupla molécula, essa fita dupla, não é bem assim que está organizado dentro de uma célula. Essa molécula DNA está associada a proteínas que nós chamamos de histonas, que são proteínas que aumentam a compactação do material genético. Então, qual é a diferença de DNA, cromatina, cromossomo? Isso aí são graus de compactação. O cromossomo que você conhece nada mais é do que um grau de compactação específico para a duplicação do DNA. Ou seja, quando o DNA se duplica, que vai acontecer a divisão celular, o material genético tem que estar bem compactado e essa compactação nós chamamos de cromossomo. O cromossomo, para quem não sabe, nada mais é do que uma fita de DNA duplicada, tá? Unida aqui pelo centrômero, que lá na fase de anáfase da mitose ou da meiose acaba se separando, tá? Se eu estivesse falando de mitose, prófase, metáfase e anáfase, aconteceria na anáfase a separação das cromátides irmãs. Se eu estivesse falando de meiose, por exemplo, aí depende. Na meiose 1, lá na anáfase da meiose 1, acontece a separação dos cromossomos homólogos. Na anáfase 2, de fato, acontece a separação das cromátides irmãs, para poder as células manterem quantidades equivalentes de cromossomos. E tudo isso daí, gente, está ligado também ao que nós chamamos de mapeamento, de código genético e todo esse trem aí que as pessoas comentam diariamente. Então, olha só isso daqui. Eu chamo de gene as sequências de trincas do DNA. Essas sequências são as sequências de nucleotídeos. Então, essas letrinhas, adenina, guanina, citosina, essas sequências são as sequências fundamentais para o código genético de um organismo.
E interessante, na produção de uma proteína, uma trinca de nucleotídeos lá da molécula de RNA é fundamental para, por exemplo, codificar a informação para a transferência de um aminoácido para a proteína. Então, uma trinca são 3 nucleotídeos. Então, nós chamamos lá no RNA mensageiro de códon. Então, um códon que tem aí uma trinca de nucleotídeos é importante para o transporte de uma molécula de aminoácido para compor a proteína. Se não tem essa trinca, é bem provável que vai acontecer alguma coisa, tá? Cada trinca codifica um aminoácido específico, mas um aminoácido pode ser codificado por mais de uma trinca. Então, as trincas são fundamentais. Então, cientificamente, esse conceito é definido como? Cara, é um conceito de livro, tá? Letra A, trincas de nucleotídeos que codificam aminoácidos. Gente, a letra A, olha só, esse tipo de questão ele já coloca na letra A para você poder já ver de cara a opção correta. E é isso mesmo, trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Essa é a opção correta e é o conceito de gene, tá? Aí aqui vem, localização de todos os genes encontrados em um genoma. Isso aqui é locogênico, codificação de sequências repetidas presentes em um genoma, conjunto de todos os RNAs. Gente, tudo tá ligado à questão do DNA. Todas as sequências de pares, até porque para poder produzir os RNAs tem que ter o DNA, tá? Todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. Não, o conceito de gene está ligado a trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos, como você pode perceber na minha explicação. Então, aqui é um tipo de questão que você não consegue fazer 100% por eliminação. Tem que ter o conhecimento básico, que foi esse que eu falei para vocês, tá? Eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de deixar o teu like e a gente se vê na nossa próxima questão. Tchau, tchau!